Bem, amigos, na aula anterior eu finalizei a solução da questão 6. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar à questão 6 e vou discutir mais a questão da sentença paradoxal. Aquela sentença que foi colocada no enunciado, esta frase é falsa, ok? Então vamos aqui ao quadro e vamos discutir mais essa sentença paradoxal. Então temos aqui, ó, a frase, né? Esta frase é falsa. É a sentença paradoxal que não é considerada proposição, apesar de ser declarativa, né? A questão fala aqui que não é proposição porque não pode ser nem verdadeira nem falsa. Vamos provar isso aqui? Na aula anterior, eu já mostrei a vocês, né, que eu já até expliquei isso, porque ela não poderia ser nem verdadeira nem falsa. Mas eu quero explicar de forma mais detalhada agora, tá certo? Deixa eu aqui abrir uma nova página e aí eu vou explicar novamente por que essa sentença é paradoxal. Então aqui, ó, esta frase é falsa, né? Pronto, tá aqui. Ó, esta frase é falsa, esta frase é mentira, dá no mesmo. Ó, vou estabelecer aqui uma hipótese, tá? Primeira hipótese. Primeira hipótese vai ser a seguinte, que a frase é verdadeira, tá? Essa frase acima aí, a frase é verdadeira. Porque a frase pode ser verdadeira ou pode ser falsa, né? Vamos lá, a frase é verdadeira. Sendo verdadeira, então isso aqui vai ser verdade, né? Aí, nós já falei na aula anterior que isso daria uma contradição. Por quê? Porque a frase, ela se afirma que é falsa. Ela se afirma que é falsa e eu tenho que a frase é verdadeira. Então, há uma contradição, né? A frase é falsa e a frase, ao mesmo tempo, é verdadeira. Como há essa contradição, eu tenho que descartar essa primeira hipótese. Vamos descartar. Aí vamos para uma segunda hipótese, que é a hipótese que eu acho que não ficou bem explicada na aula passada. Vamos ver aqui, ó. Segunda hipótese, né? A segunda hipótese é que a frase é falsa. Pronto. Vamos lá, deixa eu apagar isso aqui, ó. Apagar isso aqui. Pronto, vamos lá. Então, agora a frase, né, é falsa. Vamos lá. Pessoal, estou diante aqui de uma sentença falsa, então, né, por hipótese. Como é que eu acho a verdade a partir de uma sentença falsa? Negando, né? Exemplo, se eu digo assim, ó, Ana é magra. Eu estou dizendo que essa sentença aqui, estou afirmando que ela é falsa. Como é que eu acho a verdade? Negando. Então, vamos negar. Vai ficar assim, ó. Ana não, né, é magra. Aí, agora, essa sentença aqui é verdadeira. Ok? Então, tem que negar. Então, eu vou negar essa sentença aqui. Vou fazer a negação dessa sentença para achar a verdade. Vamos fazer isso? Vai lá. Qual a negação de esta frase é falsa? É esta frase não é falsa. Ok? Acrescentei aqui o não. Agora, essa sentença aqui é verdadeira, porque é a negação de uma sentença falsa. Agora, veja a contradição. Por hipótese, a frase é falsa. Mas, com essa hipótese aqui, eu achei que resultado? Que a frase não é falsa. Tá certo? Repetindo, por hipótese a frase é falsa. Como resultado dessa hipótese, eu achei que a frase não é falsa. Houve uma contradição. Tá certo? Então, eu tenho que descartar a segunda hipótese também. Então, ficou paradoxal, né? Nem pode ser falsa, né? E nem pode ser verdadeira. Ok? Então, tá mostrado, tá provado porque a sentença é paradoxal. Vamos agora adiante. Vamos para a questão 7. Questão 7 está na página 71. Temos aqui, julgue os itens a seguir. Primeiro item, considere a seguinte lista de sentenças. Temos aqui 4 sentenças, né? Aí, nessa situação, é correto afirmar que entre as sentenças acima, apenas uma delas não é uma proposição. Então, vamos verificar quais são
as sentenças que são proposição? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Primeira. Qual é o nome pelo qual é conhecido o Ministério das Relações Exteriores? Isso aqui é uma frase interrogativa. Façamos o seguinte, pessoal. Deixa eu voltar aqui lá para o começo, para ver a definição aqui, verificar os tipos de frases. Vamos dar mais uma olhadinha aqui, ó. Então, tipo de frase: declarativa, né, emprega-se para afirmar ou negar alguma coisa, são utilizadas para informar, opinar, definir, relatar. Então, esse tipo de frase aqui esse tipo de frase é proposição, desde que admita um valor verdadeiro ou falso, não ambos. 2. Interrogativa não é proposição, pode ser interrogativa direta ou indireta, não é verdade? Deixa eu apagar essas anotações aqui. Pronto. Então, interrogativa pode ser direta, né, ou indireta. 3. Frase exclamativa. Frase exclamativa também não é proposição. Ela expressa o quê? Admiração, surpresa, espanto. Né? Tem um exemplo aqui interessante, né? Comparando aqui, ó. Mariana tem 12 anos? Está perguntando. Aqui, Mariana faz 12 anos hoje? Né? Esse hoje é com o quê? Um tom de admiração. Tá certo? Dá um tom de admiração. E a imperativa? A imperativa indica uma ordem, um pedido, um conselho. Tá? Um exemplo aqui. Mariana, faça uma festa para comemorar seus 12 anos. Tá dizendo o quê? Tá dando um conselho. Ok? E a frase optativa. Né? Olha aqui a frase que eu usei aqui. Tomara que a festa Mariana seja animada. Indica o quê? Exprime um desejo. Pronto. Essas 4 aqui, ó, não são proposições, tá bom? Apenas essa aqui. Então, vamos lá. Voltar à questão. Essa questão aqui. Então, interrogativa não é proposição. 2. O Palácio da Itamaraty em Brasília é uma bela construção do século XIX. É uma frase declarativa, tem um valor, né, pode ser verdade ou pode ser falso. Ok? Então, é proposição. 3. As quantidades de embaixadas e consulados gerais que o Itamaraty possui são, respectivamente, x e y. Olha, aqui contém a variável x e y. A essa variável eu posso atribuir valores, né, quantidades. Então, desse modo, dependendo da quantidade que eu atribuo aqui, essa sentença pode ser verdadeira ou falsa. Ou seja, o valor lógico dessa sentença depende do valor atribuído a x e a y. Toda vez que isso acontecer, quando o valor lógico de sentença depende da quantidade atribuída a uma é uma sentença aberta, tá? Então, se é sentença aberta, não é proposição. Lá, 4ª. O Barão do Rio Branco foi um diplomata notável. É uma frase declarativa. É proposição. Nessa situação, é correto afirmar que entre as sentenças acima, apenas uma delas não é proposição. Está errado, né? Tem 2 proposições. Então, o item 1 da questão 7 está errado. Item 2 agora. A sentença no Palácio da Itamaraty há quadros de Portinari ou no Palácio da Itamaraty não há quadros de Portinari é uma proposição sempre verdadeira. Olha, veja, pessoal, que aqui está se repetindo, né? Ó, no Palácio da Itamaraty há quadros de Portinari. Aqui se repete, só que a única diferença é que apresenta esse não aqui, ó, né? Ou seja, se eu chamar essa primeira proposição simples aqui, que vai até Portinari, essa primeira proposição simples de A segunda proposição simples, que é a partir daqui, vai ser não há. Então, fica há ou não há. Fica assim, né? Isso aqui, pessoal, tá lá na página, deixa eu ver aqui, na página 48. Na página 48, eu falo lá sobre tautologia. Eu fiz até uma tabelinha verdade, onde uma proposição desse tipo aqui, há ou não há. Tá? Isso aqui, o valor lógico disso aqui vai ser sempre verdadeiro. Sempre verdadeiro. Se fosse um E, seria sempre falso. Tá? Então,
Como é verdade, e a proposição ele fala que é sempre verdadeira, né? Então o item 2 está correto. 3 agora. A sentença, o Departamento Cultural do Itamaraty realiza eventos culturais e o Departamento de Promoção Comercial não estimula o fluxo de turistas para o Brasil, é uma proposição que pode ser simbolizada na forma A e não B. Então, primeiramente, aqui vou ver o conectivo que eles estão usando aqui, ó. O E, né? Então, está representado corretamente, ó. O conectivo está correto. Agora, eu posso representar dessa forma? Sim, pode. É só chamar essa primeira proposição aqui, ó, que vai até onde? Realiza eventos culturais. Eu chamo de A, né? E aqui, ó, o conectivo E. E aqui, ó, Departamento de Promoção Comercial, tirando esse não, estimula o fluxo de turistas para o Brasil. Eu chamo de B. Com o acréscimo desse não, fica não B. Pronto. Ficou exatamente igual, né? Exatamente igual a essa sentença aqui. Então, o item 3 está correto. Pronto. Vamos agora, que é o próximo item dessa questão 7. Item 4. Considerando que A e B simbolizem, respectivamente, as proposições. A publicação usa e cita documentos do Itamaraty. E a segunda aqui. O autor envia 2 cópias de sua publicação de pesquisa para a biblioteca do Itamaraty. Pronto. Então, esse aqui é o A, né? E está chamando isso aqui de B. O autor envia 2 tal. Continuando aqui. Então, a proposição composta, né? Proposição B implica A, é uma simbolização correta para a proposição, essa proposição aqui, ó. Uma condição necessária para que o autor envie 2 cópias de sua publicação de pesquisa para a biblioteca do Itamaraty é que a publicação use e cite documentos do Itamaraty. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa proposição aqui, vamos escrever na forma simbólica, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos escrever assim, ó. Vamos só fazer o seguinte, simbolizar apenas as proposições simples, tá certo? Depois eu simbolizo ela totalmente. Então aqui, ó, uma condição, estou repetindo, necessária, né? Aí vem para quem? Para, aí vou simbolizar através da letra. Para que o autor envie 2 cópias. Isso aqui, que letra é? O autor envie 2 cópias é o B. Então, para B é, né, tá aqui, ó, o é, isso aqui é o A, né? A proposição A, pronto. Simbolizei então as proposições em termos da letra B e A, tá? Então, essa afirmação aqui é o mesmo que isso aqui. Uma condição necessária para B é A. Olha, essa frase aqui, essa sentença aqui, deixa eu até risquei sem querer, é o mesmo. Veja o seguinte aqui, ó. Uma condição necessária para B é A. Então, isso aqui eu posso escrever também assim, ó. Do mesmo sentido. A é condição... É português aqui, hein, pessoal? Até agora não entrou a lógica, né? Porque eu só estou fazendo substituições e aqui interpretando aqui. Então, até agora não entrou a lógica. É só português. A é condição necessária... para B, né? Ó, uma condição necessária para B é A. Logo, então, A é condição necessária para B, ok? Então, são formas equivalentes. Tanto isso aqui quanto isso aqui são formas equivalentes. Agora, eu vou aplicar a lógica, né? A regrinha que está lá na página... Deixa eu ver aqui a página. No final lá da página 14. No final da página 14, tem dizendo o seguinte. Quando aparece isso aqui, ó... A é condição necessária para B. Isso aqui eu posso escrever assim, ó. O que é condição necessária vai ser o segundo termo da condicional. Então, ó, o A é condição necessária. Então, vai aparecer como segundo termo da condicional. E o B vai aparecer logo como primeiro termo. Então, fica B implica A. Pronto. Essa é a condicional que é equivalente a essa frase aqui. Tá? Agora, compare a condicional que eu achei com a condicional dada no enunciado. Tá igual, não tá? Tá igual. Logo, o item está certo.
Passemos agora para o item seguinte, o item 5. Considere que as proposições B e a outra proposição A implica não B sejam verdadeiras. Nesse caso, o único valor lógico possível para A é V. Vamos ver? Questão bem simples aqui, ó. Ele está dizendo, eu tenho duas proposições. A proposição B, né? E a proposição A implica não B. Vamos lá. Essa proposição aqui é verdadeira, né? E essa também é verdadeira, segundo, né, o enunciado. Agora vamos resolver isso aqui, tá? Olha, B é verdadeiro, logo não B, deixa eu pegar aqui o vermelho. Esse não B aqui, ó, vai ser falso, né? B é verdade, não B vai ser falso. Pessoal, isso aqui é um condicional. Essa condicional aqui tem que ser verdadeira, né? Ó, tá aqui, ó, tem que ser verdadeira. Logo, como o segundo termo é falso, o primeiro termo obrigatoriamente, né, vai ter que ser falso também. Vai ter que ser falso também. Como o segundo é falso, o primeiro vai ter que ser falso também, para poder o resultado ser verdade. Pronto. Então, desse modo, eu achei o valor do A. O A é falso. Só que aqui o item afirma que o A é verdade. Logo, o item está errado. Então, questão 7, item 5 errado. Pronto, passemos agora para a questão 8. Questão 8 do CESP 2008. É dado as seguintes frases. Filho meu, ouve minhas palavras e atenta para meu conselho. Aqui, a resposta branda acalma o coração irado. A seguinte, o orgulho e a vaidade são as portas de entrada da ruína do homem. Se o filho é honesto, então o pai é exemplo de integridade, né? Tendo como referência as 4 frases acima, julgue os itens seguintes. Primeiro item. A primeira frase é composta por 2 proposições lógicas simples, unidas pelo conectivo de conjunção. Pessoal, essa primeira frase aqui, ela não é proposição. Não é. Por quê? Porque é uma frase imperativa. Essa frase aqui é uma frase imperativa. Como é imperativa, ela não é proposição. Tá ok? Então, está errada. Esse item está errado. Aqui, ó, a primeira frase é composta por 2 proposições. Errado. Tá? Porque aqui, ó, ouve minhas palavras. Você pode ver também aqui por dentro, ó. Ouve minhas palavras é frase imperativa. Atento para o meu conselho também é imperativa, né? Logo, tudo é imperativo, né? Logo aqui, tudo é imperativo. Então, item 1 está errado. Item 2. A segunda frase é uma proposição lógica simples. Vamos ver aqui, ó. A resposta branda acalma o coração irado. Dessa frase aqui, eu não consigo separá-la, né, em 2 frases para formar 2 proposições simples. Não tem como, né? Inclusive só tem um verbo, né? Ok? Acalmar. Então não tem e o sujeito é simples também. O sujeito é simples, só tem um verbo. Então não tem como separar em 2 proposições. Logo é uma proposição simples. O item 2 está correto. Item 3. A terceira frase é uma proposição lógica composta. Vamos ver aqui a 3 aqui. O orgulho e a vaidade são as portas de entrada da ruína do homem. Pessoal, o CESP considerou a terceira frase como uma proposição simples. Ou seja, ele considerou esse item 3 aqui como errado. Eu não concordo com o CESP. Eu acho que a turma do Flamengo, torcida do Flamengo. Pessoal, é o seguinte. Por que ele está considerando como uma frase simples, né? Já que ele diz que a frase composta está errada, então seria uma frase simples, né? Seria uma proposição simples, melhor dizendo. Seguinte, vamos explicar aqui. Primeiro eu vou explicar o meu ponto de vista. Por que deveria ser composto, tá certo? Ó, pelo meu ponto de vista aqui, deve ser composto porque eu posso separar essa frase aqui em 2. Como? Posso falar assim, ó, o orgulho é a porta de entrada da ruína do homem e
A vaidade é a porta de entrada da ruína do homem. Separei em duas proporções simples. Logo, né, o item 3 aqui deveria ser certo. O item 3 deveria ser certo. Mas essa questão, como outras questões que já caíram no CESP, tá? O CESP tem considerado esse tipo de frase como proposição simples. Vamos lá. Então, eu vou repetir. Eu considero essa frase aqui, o correto seria ser uma frase, uma proposição composta. Inclusive, eu vou até dizer uma questão aqui, ó, que contradiz o próprio CESP. Depois, anotem aí. É a questão 34, lá do capítulo 2, questão 34, da página 129. Questão 34, da página 129. Na questão 34, é uma questão de negação, tá? É uma negação de uma frase tipo essa aqui, né? Nessa questão aqui, para fazer a negação, ele considerou essa frase aqui como sendo composta, uma frase igual a essa aqui, como sendo composta. Só que aqui nessa questão, que está no capítulo 1, ele considera como proposição simples. E lá no capítulo 2, ele considera como proposição composta. Como é que pode? Tem alguma coisa errada, não é verdade? Só que é o seguinte, o CESP caiu essa questão nesse concurso, mas caiu também em mais 2 ou 3 concursos, uma frase parecida com essa, que ele também considerou como proposição simples. Então faça o seguinte, já que em vários concursos aconteceu a mesma coisa, né, de estar considerado proposição simples, então se você for fazer uma prova do CESP e cair algo desse tipo aqui, considere como proposição simples, né? Porque já tiveram várias provas que ele considerou como proposição simples, apesar de eu considerar que está errado. Inclusive, que eu já falei para vocês, né? Essa questão aqui contradiz o próprio CESP, que é uma questão do CESP que contradiz ele nessa afirmação aqui. Mas vamos lá. Então, o seguinte, segundo o CESP, então, se não for uma questão de negação, né? Se não for uma questão de negação, for uma questão de só verificar se é proposição simples ou composta, considere assim. Quando tiver um sujeito composto, mas apenas um verbo, aqui eu só tenho apenas um verbo, né? Como eu tenho apenas um verbo, considere como proposição simples. Apesar de ter sujeito composto, como eu tenho apenas um verbo, considere como proposição simples. No CESP, tá? No CESP. Então, proposição simples. Tá? Então, o item 3 dessa forma, né? Fazendo essa consideração, está errado. Depois eu vou ver mais uma questão sobre isso aqui, tá? Mais adiante. Vamos lá, agora para o item 4. A quarta frase é uma proposição lógica em que aparecem 2 conectivos lógicos. Ó, a frase 4 é essa aqui, né? Ela só tem um conectivo, é o conectivo se então. O se então, você não conta como 2 conectivos, é um conectivo só, o conectivo se então. Tá? Então, o item 4 está errado. Então, apenas o item 2 da questão 8, né, está correto. Deixa eu confirmar aqui, ó. Ok. Vamos agora à questão seguinte, a questão 9. Mas antes de passar para a questão 9, eu coloquei essa questão aqui, ó, que não está no livro, tá certo? Vamos abordá-la, que é uma questão também polêmica. Vamos ver aqui, ó. Questão de 2008 do CESP. Uma proposição é uma sentença afirmativa ou negativa, que pode ser julgada como verdadeira ou falsa, mas não como ambas. Nesse sentido, considere o seguinte diálogo. Primeiro, você sabe dividir? Perguntou Ana. Segundo, claro que sei, respondeu Mauro. Então, qual é o resto da divisão de 11 milhares, 11 centenas e 11 por 3? Perguntou Ana. O resto é 2, respondeu Mauro após fazer a conta. Está errado, você não sabe dividir, respondeu Ana. A partir das informações do diálogo acima, julgue os itens que se seguem. Vamos lá.
Então, aqui tem o item 1. A frase indicada por 3 não é uma proposição. Vamos ver aqui a frase 3. A frase 3 é essa aqui. Essa frase 3 aqui, ó, é uma pergunta, é uma interrogação. Como é uma interrogação, ela não é proposição. Logo, então, esse item 1 está correto. Passemos agora para o item 2. A sentença 5 é falsa. Então, vamos lá. Sentença 5 aqui, ó. Está errado. Você não sabe dividir. Então, está dizendo essa afirmação aqui, ó, que está errado, que você não sabe dividir, está dizendo que é uma proposição falsa, né? Vamos lá. Então, vamos analisar aqui, ó. Para saber se está errado ou não, eu vou ter que fazer essa conta aqui, né? Vou ter que fazer essa conta aqui. Vamos lá. Qual é o resto da divisão de 11 milhares, 11 centenas e 11 por 3? Aqui, pessoal, são 3 números, tá? Aqui é um número, um primeiro número, aqui é o segundo número e aqui é um terceiro número, tá? 11 milhares é isso aqui, é 11 mil. 11 centenas é 11 vezes 100, que vai dar 1.100. E o terceiro número é o 11. São 3 números. Ele está dizendo que esses 3 números divididos por 3, tá? Está perguntando, né? A pergunta é qual é o resto da divisão desses 3 números por 3. Olha, para achar o resto de um número, aliás, o resto da divisão de um número por 3, basta você somar os algarismos. É uma maneira de calcular, tá certo? Vamos fazer um exemplinho aqui, ó. Por exemplo, deixa eu pegar o número aqui, ó. 18. 18, nós sabemos que é divisível por 3, ou seja, o resto é 0, né? Quanto é a soma aqui dos algarismos de 18? 1 mais 8 dá 9. Agora eu divido por 3. 9 é divisível por 3? É. Qual é o resto? É 0. Então, logo, 18 por 3 também vai ter resto 0. Vamos fazer, se eu pegar um número maior aqui, ó, do 21, 34, deixa eu ver aqui, ó, deu 6 por enquanto, né, 6 mais 4, 10, se eu colocar mais um 2 aqui, fica 12, né, ó, qual é o resto desse número por 3? Em vez de pegar esse número todo aqui, você faz o seguinte, você pega a soma dos algarismos. Vamos lá, 2 mais 1, 3, mais 3, 6, 6 mais 4, 10, mais 2, 12, né? A soma aqui deu 12, a soma deu 12. Aí eu pego a soma e divido por 3, entendeu? A soma por 3, o resto vai ser 0. Né? Então, logo esse número aqui, o resto vai ser 0. Deixa eu pegar outro número, agora que não seja dividido por 3. Diga aqui, ó, 8, 9, 7... 5, deixa eu ver aqui, 17, 24, pronto, isso aqui. Vamos lá. Aqui, qual é o resto desse número por 3? Vou somar. 8 mais 9 dá 17, com mais 7, 24, 24 mais 5, 29, né? Aí eu pego o 29, em vez de dividir esse aqui por 3, eu vou dividir o 29 por 3, é mais fácil, né? 29 por 3 dá quanto? Dá 8 vezes 3, 24, para 29, 5. Pronto, o resto foi 5. Então, esse número dividido por 3 também vai dar 5. Entendeu o esquema? Você soma os algarismos, que fica mais fácil para achar o resto da divisão por 3. Mesma coisa fazer aqui, ó. Somando os algarismos aqui, dá o quê? Dá 2. Né? Então, qual é o resto da divisão por 3? É 2. Eu não consigo dividir 2 por 3, né? Não dá para dividir, então o resto é 2. Só uma coisinha aqui, uma correçãozinha aqui, agora que eu me toquei aqui, ó. Não pode, é claro que o resto não pode ser maior do que 3, né? Aqui é 9, pessoal. 9 vezes 3, 27, para 29, 2. Então aqui o resto é 2. O resto nunca pode ser maior do que 3, né? Vamos aqui, voltando aqui então. O resto aqui é 2 também. Por quê? Porque a soma dos algarismos é 2. Aqui, ó, a soma dos algarismos é 2. Logo, o resto também vai ser 2. Dá para dividir por 3, né? Ok? Então, a essa pergunta aqui, ó, ele respondeu, o resto é 2. Então, essa resposta aqui, ela é verdadeira. Essa resposta é verdadeira. Logo, quando ele fala aqui, está errado, quando ele fala está errado, isso aqui é uma sentença falsa, né? Quando ele fala aqui, você não sabe dividir, também é uma sentença falsa. Porque a pessoa fez a conta, né? Ele nem chutou, ele fez a conta.
Então, você não sabe dividir? Então, a sentença é falsa também, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, no item 2, a sentença 5 é falsa. Realmente é falsa, tá vendo? Está errado, você não sabe dividir. É uma sentença realmente falsa. Então, o item 2 está correto. Ok? Pessoal, faltou agora o item 3. Deixa eu fazer o comentário desse item 3 aqui, após o intervalo.